Boa noite, tudo bem com vocês, né? Depois de tanto tempo sem aula, tivemos vista de prova, aliás, semana de prova, vista de prova, depois a gente teve semana jurídica e finalmente somos nós aqui no segundo bimestre do quarto semestre, né? Boa noite, o pessoal ainda está preguiçoso, mas depois, na hora que eles veem a hora que eles tomarem ciência do tamanho do conteúdo e do que a gente vai fazer, eles vão aparecer, né? Vão assistir a aula depois. Mas, de qualquer forma, a aula vai estar gravada. Essa é uma parte positiva das aulas remotas. Estamos ansiosos para nos reencontrarmos, né? Porque a última vez que eu vi vocês presencialmente foi lá no mês de fevereiro. Porque se lembram, em março eu já não dei aula porque eu fiz cirurgia no dia 6 de março. E acredito que a gente ainda vai se reencontrar este ano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, voltando aqui ao que nos interessa, aula 16, Sociedade Limitada. Meus caros colegas, meus caros, aliás, alunos, sociedade limitada é uma das sociedades mais importantes aqui dentro do direito societário. E ficaria extremamente difícil, extremamente complicado, extremamente penoso para vocês se eu tivesse concentrado toda a nossa conversa da sociedade limitada em uma única aula. Então, em razão das experiências que eu já tenho, né, de anos anteriores, então, o que eu fiz? Eu fracionei a aula da sociedade limitada em Sociedade Limitada Parte 1, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Eu acho que é o suficiente aqui para 60 minutos. São, né, muitas informações. Né? Gostaria que você tomasse nota, que você se situasse aqui no que a gente vai conversar. E Sociedade Limitada Parte 2, da qual vou estar enumerando com aula número 17. Eu quis separar para ficar mais fácil o seu entendimento e a nossa conversa aqui, aluno, professor, professor, aluno. Então, faço essas explicações para que você saiba que aqueles que estiverem perdendo essa aula, eles vão ter que assistir essa aula para poder assistir a aula de número 17. Se assim não fizerem nessa ordem, acho difícil que vão perder o começo. Seria a mesma coisa de você começar a fazer um prédio do sexto andar para cima. É possível? Não é possível, né? Tem que começar do alicerce. Então, fica aqui registrado a minha sugestão, a minha recomendação, porque senão depois vocês vão ter problema aqui no conhecimento, aqui no nosso caminhar acadêmico, aquilo que a gente está construindo desde lá de fevereiro. Então, Sociedade Limitada, parte 1. E para essa aula, eu já faço essa pré-explicação, né, de forma prévia, para que não ocorra nenhum equívoco e nenhuma confusão. A aula tá baseada no capítulo 20 do livro do Marlon Tomasetti. Então eu não vou ficar fazendo nota de rodapé nos slides, mas toda a parte intelectual da aula é do Marlon Tomasetti. Eu não sou doutrinador, eu sou apenas professor. Então eu me valho da leitura dos doutrinadores e da minha experiência para poder aqui estar conversando com vocês. Então eu faço essa explicação porque vocês acabaram de ter semana jurídica e vocês viram que na semana jurídica e na apresentação dos artigos faz-se necessário a indicação de quem é o autor, de onde vocês tiraram aquele pensamento sob pena de plágio. E eu andei corrigindo alguns artigos e um dos alunos falou assim para mim, mas o senhor não coloca nota de rodapé na sua aula? Eu falei, então, eu não coloco nota de rodapé porque eu já começo a aula explicando que toda a parte doutrinária é baseada no Marlon Tomasetti. Acho que já faz 1 ou 2 anos que nós estamos, 3 anos eu acho, que nós estamos utilizando ele como mentor aqui intelectual da parte do direito empresarial, que a gente chamava de hoje dividido em direito empresarial, direito das empresas, que é o que vocês já estudaram, e agora o que vocês estão estudando, direito das sociedades. Então aqui dentro dessa aula 16, né, dando continuidade à nossa ementa, eu separei ali 6 itens, parece que é muita coisa, mas não é. Separei ali histórico, né, eu sou daquele velho professor que acha que quando o aluno sabe de onde as coisas vieram, ele teria a obrigação de entender e por isso não esquecer mais. Então eu gosto da parte histórica de todo o direito empresarial. Item 2, legislação aplicável, né? Como é que você vai passar por mim, não vai ver qual é a legislação aplicável na sociedade limitada. Item de número 3,
classificação dessa sociedade limitada, né? Como é que a gente vai classificar ela, de que forma que isso vai acontecer. Número 4, nome empresarial, né? Meu Deus, a gente vem falando de nome empresarial desde lá do empresário individual e aqui a gente vai falar mais uma vez. Número 5, capital social, como é que isso aí vai se formar, como é que isso acontece. Número 6, que eu separei para essa aula de hoje, como é que funciona a questão das cotas em uma sociedade limitada. Então, para essa aula de número 16, eu indiquei aqui, eu destaquei 6 itens para que a gente possa conversar de forma tranquila. Na aula seguinte, na aula de número 17, eu vou continuar a minha numeração. Vou continuar número 7, número 8, número 9, número 10. Eu não me lembro até que número que vai, mas vai ali uma tentadinha, no entanto, que eu achei por bem dividir a aula em duas, né, o capítulo em 2 momentos de trabalho, aula 16, parte 1, aula 17, parte 2 da sociedade limitada. Mas vocês vão entender, parece um pouco confuso, mas não ficou não. Aqui eu estou mostrando só a parte 1. Então, dando início à nossa aula nessa quarta-feira, primeira aula conceitual do segundo bimestre, né? Matando aqui a nossa curiosidade sobre sociedade limitada, a gente vai começar falando do item número 1, que é o item da parte histórica, né? E ali eu anoto no primeiro travessão a fim do século XIX. Na verdade, se você conseguir desenhar aí no seu caderno uma linha do tempo, né, do direito societário, se eu estivesse aqui com um quadro branco atrás de mim, eu estaria fazendo essa linha do tempo. Eu estaria colocando lá, primeira sociedade comercial, sociedade em nome coletivo, surgida ali com surgimento ali no início da Idade Média, vocês estão lembrados? Século XI, ano 1000 e alguma coisa. Concomitantemente, quer dizer, não se tem uma data exata, mas mais ou menos no mesmo período, nós tivemos o surgimento da sociedade em comandita simples. Inclusive, nossa prova foi até aqui, estão lembrados? Cronologicamente, a gente deveria agora estar estudando a sociedade anônima. Aí você vai dizer, mas professor, por que então o senhor está fazendo essa inversão? Eu não estou fazendo inversão nenhuma, gente. Nós vamos estudar hoje, começar a conversar hoje, sobre a terceira modalidade, sociedade contratual, que é a sociedade limitada. Depois nós vamos para as sociedades institucionais, que nós vamos estudar a sociedade anônima e a comandita por ações. E aí a gente termina aqui o nosso namoro acadêmico lá para o final de novembro, né? Quando a gente fizer as provas, você tirar uma boa nota, já der tchau aqui para mim, para as nossas férias, e talvez, né, deixa eu ver, vocês estão indo para o quinto semestre, a gente não se reencontra. Acho que a gente vai demorar um pouquinho, né? Se nada mudar aí na ordem das coisas, só lá pelo quinto ano que a gente vai se ver de novo. Mas pelos corredores a gente vai continuar se vendo. Voltando aqui, se você fizer essa linha do tempo aqui do direito empresarial, do direito comercial, né, antes da teoria da empresa 42 da Skinner, você vai colocar sociedade de nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade anônima, mais ou menos 1452, vou contar daqui umas 3 aulas, depois comandita por ações, por último, o último modelo societário que surgiu, final do século XIX, a Alemanha, é uma obra de um alemão, né, 1892. Não se tem ali um pai, um titular, né, para eu falar assim, olha, quem criou a sociedade limitada foi o fulano de tal, assim como acontece com a teoria da empresa, porque foi uma construção ali do direito alemão. Então não se tem como pai um indivíduo específico. Então a gente atribui ali, os doutrinadores atribuem aos alemães 1892. É uma história nova, né? Nós estamos em 2020, não está tão longe assim da gente quando a gente começa a pensar lá na Idade Média, século XI, né? Aí é um pouquinho mais longe, né? 1892 nem está tão longe. Acho difícil encontrar alguém que viveu nessa época vivo até hoje, né? Porque dá cento e tantos anos, mas, né, talvez você já tenha tido aí seus avós, seus bisavós aí que nasceram mais ou menos nesse período. Os meus nasceram até antes disso aí, mas já não estão vivos, obviamente. No Brasil, como é que funciona essa questão aqui da sociedade limitada no direito brasileiro? Decreto-Lei 3.708 de 1919. Professor, eu não entendi. Vamos lembrar uma coisa?
Hoje nós estamos se valendo do Código Civil de 2002, teoria da empresa, baseado no direito alemão, no direito italiano, Aschini, junção do Código Civil com o Código Comercial. Isso aqui a gente conversou até você cansar de mim no primeiro semestre, estão lembrados? Então, partindo dessa premissa, então nosso Código Comercial era de 1850. Nosso Código Civil anterior ao de 2002 era o Código Civil de 1916. Você vai dizer, mas o que você quer com o Código Civil, Juliano? Não, eu não quero nada, eu só estou mostrando para vocês que as duas legislações, né, as duas codificações, os dois códigos que desembocaram aqui no Código Civil de 2002, né, eles são anteriores à sociedade limitada aqui no Brasil. Então, não tem como você imaginar que a sociedade limitada vai estar no Código de 1850, muito menos no Código Civil de 16. Eu penso que isso aqui é bem claro, né? Se Deus quiser, cai uma pergunta lá para vocês na multi perguntando sobre isso. Então, não tinha outra. Pensando aí na hierarquia das leis dentro do direito brasileiro, né? Tá vendo como é que faz importante, como é que faz falta a teoria TGP, né? E várias outras aí que o pessoal faz correndo. Então, aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro, essa modalidade societária foi inserida através de um decreto de 1919. Então, para você ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais feliz, quando eu fiz essa disciplina como aluno na faculdade, eu fiz isso aí no ano de 1998. E quando eu cursei isso aí, eu estudei a sociedade limitada por meio desse decreto, gente. Olha que coisa, eu pegava o Código Comercial de 1850, né, nas costas, eu vou trazer ele aqui, ele está lá no meu escritório. Nas costas dele ele tinha aquilo que a gente chama de legislação esparsa, que hoje vocês não conhecem, né, porque vocês pegam já o Vademecum, acham que está tudo lá. Não era bem assim antigamente, as coisas estavam separadas de acordo com o ramo do direito. Isso antigamente, antes do Vademecum. Então eu estudei isso aí como sociedade, na verdade não chamava sociedade limitada, chamava sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Você vai dizer, o que muda, Juliano? Não muda nada, eu só estou te contando que antes do Código Civil de 2002, a sociedade limitada, tecnicamente ou juridicamente, ela se chamava sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Tá bom até aqui? Tá faltando um travessão, né, Juliano? Quer deixar a gente para trás? Não, ó. De 1985, né, acho que vocês nasceram até depois disso, até 2015, esse tipo societário, sociedade limitada, representava 98,53% de todas as sociedades constituídas. Você acha pouco? Só tinha sociedade limitada praticamente. Por quê? A nome coletivo não existiu aqui no Brasil. A comandita simples também não, falando em sociedade empresárias, né? A limitada é isso aqui que eu estou te mostrando. A SA, né, hoje a coisa está um pouco diferente, mas até 2015 ali a gente tinha um certo engessamento, né? Era uma sociedade de grande porte. Eu acho que tinha por parte dos advogados, até por parte dos contadores, uma certa dificuldade, né, doutrinária ou legal, não sei. Mas eu acho que hoje a coisa está mais despachada, né? Está mais fácil. Mas isso aí são dados históricos, não posso furtar-lhe o seu conhecimento de te contar a real, como diz vocês, né? Mandar a real da história. Então a gente vence aqui a parte histórica com muita tranquilidade e passamos aqui a conversa do item número 2. O item número 2, ele é enumerado como legislação aplicável. Isso aqui eu já até falei um pouquinho aqui na parte histórica, né? Que eu estou igual candidato, não dei a palavra para o professor não para mais de falar. Estou igual candidato a vereador, a prefeito, né? Então, inicialmente, a sociedade limitada, ela foi inserida aqui no ordenamento jurídico pelo decreto 3708/19. Não preciso esquentar a cabeça com relação a isso, porque foi revogado pelo Código Civil de 2002. Porém, como história, eu estou te contando, e você que foi meu aluno, não dá para falar que eu não expliquei. Expliquei sim. Então, atualmente, essa sociedade, ela encontra-se respaldo ali no nosso Código Civil, nos artigos 1052 a 1087. E agora, ali as últimas 3 linhas do slide, eu vou te explicar. Está escrito assim, ó. Olha que sacanagem. De forma supletiva, as regras, as normas, né, da sociedade simples, aí tem um e ou das sociedades anônimas de que constou no contrato social
Meu Deus, professor, por que, que o senhor inventa essas coisas? Eu não invento nada, estou aqui para esclarecer e não para complicar. Próximo slide, eu vou estar, né, não fique preocupado com o tamanho dele, que eu vou te explicar. Na verdade, eu tive que deixar ele assim, porque eu não me senti confortável pensando naqueles alunos que não vão fazer a leitura do capítulo do Marlon Tomasetti por preguiça. Então eu constei aqui para que você não possa me acusar depois de, olha, o senhor não me trouxe a informação. Trouxe a informação completa. Olha lá. A princípio, a opção de aplicação de forma supletiva. O que é de forma supletiva? De forma posterior, né? Primeiro você vai esgotar ali os artigos que dizem respeito à sociedade limitada da lei das SAs, dependerá de cláusula expressa no contrato social. Então, a princípio, né, para você poder aplicar de forma supletiva. Então, mas prof, eu não entendi. Nós vamos fazer o contrato ali da sociedade limitada, concorda? Tudo que você quiser constar que seja de acordo com a lei, você deve pôr nesse contrato que está lá nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Aí está seu fundamento legal. Eu disse para vocês, quando a gente estudou sociedade simples, que ela era a base de todas as sociedades. Vocês estão lembrados? Eu não esqueci, não. Se ela é a base de todas as sociedades, em quase todas elas a gente aplica de forma subsidiária, ou seja, se eu não encontrei respaldo aqui na lei, aqui no Código Civil, eu vou procurar também no que trata ali da sociedade simples. No caso da sociedade limitada, é o artigo 1052 a 1087. Se eu não encontrar respaldo ao que eu estou procurando, eu vou nos artigos da sociedade simples. E se ainda você for meu aluno, né, tiver sido meu aluno e já está advogando, você vai lembrar da minha aula e falar assim, para lá, mas meu professor me disse uma coisa, me disse que se eu quisesse, eu poderia aplicar ainda de forma subsidiária a lei 6.404/73, que é a lei das SAs, como alguns de vocês engraçadinhos responderam para mim lá na prova, né? Estão lembrados da história da contribuição social com trabalho? Eu não esqueci, não. A gente nem tinha estudado sociedade anônima e vocês vieram com a história lá da subsidiária integral. A subsidiária integral nada mais é do que uma sociedade anônima com um único dono de todas as ações. Mas a gente não conversou sobre isso, não dava para ter essa resposta na prova, né? Eu concordo, Lorena. Esse foi o auge da aula de hoje. Mas seguindo aqui o nosso raciocínio, né? Voltando aqui, senão vocês se dispersam. Se eu não consei de forma expressa, se eu não escrevi que eu quero aplicar de forma subsidiária a lei das SAs, a instrução normativa do DRE, Delegacia da Receita, daí eu não sei, o empresarial, não sei o que lá, ali não sei, que se alguém procura aí me fala, eu já esqueci. A instrução normativa 38 de 2017, ele expressa o entendimento que seria possível fazer a aplicação de forma supletiva, ou seja, de forma complementar, da lei das SAs, pela adoção, quando você verificar nesse contrato de sociedade limitada, qualquer instituto que seja instituto da sociedade anônima. E ali eu estou dando exemplo para vocês, por isso que esse slide ficou tão grande. Ó. Pode ser cotas em tesouraria, cotas preferenciais, conselho de administração, conselho fiscal. Esses são institutos, gente, lá da sociedade anônima. Se você verificar um instituto desse, uma sociedade limitada, não quer dizer que ela é uma sociedade anônima, ela é uma sociedade limitada. Mas quando você for fazendo aqui a digressão, a análise legislativa do que você vai aplicar, né? Onde que eu posso, o que eu posso aplicar? Primeiramente, a lei da sociedade limitada, artigo 1052 a 1087. De forma complementar, os artigos que dizem respeito à sociedade simples. E ainda de forma complementar, se você, né, se não tiver expresso, se tiver expresso está ótimo, aplica a lei das SAs também, 6.404/73. Se não tiver expresso, se ninguém constou, você que foi meu aluno fazer uma análise no contrato social vai falar, pera lá, mas essa limitada tem conselho de administração, né, sendo que a lei os artigos da sociedade limitada dispensa. Então isso aqui é uma característica de sociedade anônima. Poxa vida, essa sociedade limitada tem conselho fiscal. O conselho fiscal está dispensado da sociedade limitada. Nossa, mas essa aqui tem. Então isso aqui é característica da sociedade anônima. E em sendo característica da sociedade anônima, eu posso, de acordo com a instrução normativa 38 de 2017, fazer o quê? Aplicar de forma subsidiária a 6404/76. Entendido isso aqui? Simples, né? Aqueles que aplicaram a subsidiária integral, penso eu que agora vão poder aplicar, né? Agora vamos ver se eles erram na prova, né?
Verdade, né, Lônia? Foi você? Não foi não, né? Não podemos. Foi você? Bom. Ah, bom. Meu Deus. E tem três, né? Meu pai eu também. Dei muita risada quando eu estava lendo a prova. Pensei, olha só, foram direto no Dr. Google perguntar. Era mais fácil ter perguntado para mim que eu teria respondido. Classificação. Vamos, senão a gente a aula passa e a gente não termina, né? Bem isso mesmo. 3. Classificação. Olha lá. A sociedade limitada é classificada como sociedade híbrida. Como assim? Isto é, vai depender do caso concreto. Então, você analisando ali a sociedade, o caso submetido a você, ela pode ser uma sociedade de capital ou uma sociedade de pessoas. Vamos lembrar rapidinho o que é uma sociedade capital, o que é uma sociedade de pessoas? Uma sociedade capital é aquele tipo de sociedade que você não está nem aí para quem são os sócios. Você quer saber, pagou, integralizou as cotas, vem aqui que você vai ser o meu sócio. Na sociedade de pessoas, eu quero saber, ou eu quero ser sócio daquela pessoa específica. Então, de repente, você quer ser sócio do professor Juliano. Então, isso aqui é uma característica da sociedade de pessoas. E, de repente, você não vai deixar que o Juliano saia e coloque outra pessoa no lugar dele, ou no caso aí de morte, que os herdeiros assumam. Sociedade de pessoas. Então, por enquanto, nesse slide, eu só estou te dando a ideia de que a sociedade limitada, tecnicamente, veja, não estou analisando nenhum caso concreto, ela seria classificada como sociedade híbrida, dependendo do caso concreto, para a gente fazer a análise para entender se é uma sociedade de pessoas ou se é uma sociedade de capitais. E aí, entendeu? Quem vai resolver essa história, se ela é uma sociedade de capital ou uma sociedade de pessoas, são os próprios sócios, concordam? Mas nós não vamos decidir isso no palitinho. A gente vai decidir isso quando a gente estiver constituindo essa sociedade. Então, o nosso contador, o nosso advogado, ele precisa fazer essa explicação para nós, né? Para nós, que eu digo, se eu estivesse aqui constituindo uma sociedade limitada e não tivesse conhecimento nenhum, para que eu pudesse tomar a decisão que melhor me agradasse, concorda? Então, quem vai fazer essa definição são as pessoas e não a lei. A negociação, ou seja, aquilo que vai estar traduzido ali no contrato social, elucidará se essa sociedade vai ser uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital. Mas, prof, o que a gente vai ter que analisar para chegar a essa confusão? Essa confusão não, né? Essa conclusão. Nós vamos ter que analisar as cláusulas de cessão de cotas, quer dizer, é livre a cessão de cotas? Se for livre a cessão de cotas, é a característica de sociedade de capital, estão lembrados? Né? Não é livre, não pode ceder as cotas porque tem uma cláusula expressa no contrato que proíbe a cessão de cotas. Então nós estamos diante de uma sociedade de pessoas. Né? Penhora de cotas, estão lembrados como é que funciona a penhora de cotas lá na sociedade simples, depois na sociedade em nome coletivo, estão lembrados? Artigo 800 e pouquinho, daqui a pouco eu vou falar dele, vou relembrar vocês. E a questão das implicações da morte de um sócio, concorda? O meu sócio morreu. Tem uma cláusula lá dizendo que não pode haver a sucessão dos seus herdeiros porque está vedado na realização ali pelo contrato social. Camarada, é uma sociedade de pessoas, né? Se não é possível, pelo menos é característica, gente, de uma sociedade de pessoas, porque não há a sucessão aí do Código Civil. Isso é tranquilo, isso aqui você não vai errar, como sou eu. Muito fácil até agora. Portanto, né, quando eu começo com os meus portanto, diante de várias configurações possíveis da sociedade limitada, somente diante do caso concreto, à luz das decisões dos sócios com relação a tais matérias, será possível afirmar se essa sociedade limitada é de pessoas ou de capital, não podendo definir a priori, ou seja, de forma primitiva, a sua natureza. Então, cuidado você que é o sabichão, que vai marcando como correto lá na prova, quando eu digo lá, olha, a sociedade limitada por ser uma sociedade empresária, é uma sociedade de capital. Os alunos ficam com o ouvido alvoroçado quando escutam isso. Eles pensam assim, vou marcar, olha que bonitinho, sociedade limitada, por ser uma sociedade empresária, é verdade, eu lembro que o Juliano falou que ela é empresária, por isso ela é uma sociedade de capital. De forma hipotética não é isso não, vai depender do caso concreto para que eu possa fazer essa afirmação para vocês. Então cuidado, se eu estivesse aqui dando conselho como minha velha avó me diz, faça um asterisco, escreva em caixa alta aí no seu caderno.
analisar a sociedade limitada no caso concreto, para que eu possa definir se ela é uma sociedade capital ou se ela é uma sociedade de pessoas. E aí, ó, eu ainda sigo ali no amarelinho, ó, no caso do silêncio dos sócios diante de tais matérias, então ninguém falou nada, né? O seu contador, o seu advogado não foi aí, penso eu, atuante nesse sentido. A natureza que vai prevalecer é a natureza personalíssima. Prof, eu não concordo. Por que vai prevalecer a natureza personalíssima? Olha, gente, pensa aqui comigo. No direito brasileiro, a gente sempre faz a interpretação de forma restritiva. Se o legislador quiser falar alguma coisa para nós, ele tem que escrever, fazer uma lei. Então, como a gente parte da premissa que a interpretação é restritiva e não extensiva, então, num caso como esse, de forma hipotética, se o sócio não quis falar se era uma sociedade capital ou sociedade de pessoas, eu vou considerar como sendo uma sociedade de pessoas. Conselho do Prof. Juliano. É melhor uma sociedade capital ou uma sociedade de pessoas? Hello. Melhor uma sociedade limitada de capital ou de pessoas? Vou fazer essa pergunta na prova, viu? Daí eles devolvem para mim. De pessoas, vamos pensar um pouquinho. Eu, particularmente, penso que uma sociedade de pessoas seria melhor, concorda? Por quê? Porque daí você não deixa o seu sócio sair vendendo para quem queira. Ó, vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu nunca vi o contrato social aí da UniFCV, entendeu? Não tive o prazer de ver aí do Unimares. Eu sei que é uma sociedade limitada, com, até onde eu sei, com 6 sócios, 6 mantenedores, concordam? E daí eu pergunto para vocês, vocês acham que é uma sociedade de capital ou de pessoas? Hã? Eu penso, eu nunca vi, eu tô chutando, né? Eu tô pressupondo que é uma sociedade de pessoas. Você acha que eles vão deixar, né, um dos sócios vender para um terceiro estranho? Já pensou? Ou pega lá o Barbieri e vende as patas dele lá pro Wilson Matos? Não dá, entende? Por isso que eu estou partindo da premissa que eu acredito que a Unimares vai ter uma cláusula contratual que vai estar, eu colocaria de forma expressa, que isso aqui se trata de uma sociedade de pessoas. Então, vejam que não tem segredo, tá vendo? Estou colocando, como diz o outro, as claras com vocês, pelo amor de Deus. Muito fácil isso, se errar, nem fale que teve aula comigo, entendeu? Jesus, pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Certo até aqui? Seguindo a nossa conversa, né? Item número 4, a gente vai falar agora sobre o nome empresarial. E ali eu anotei no primeiro travessão, ó, razão social ou denominação. Aí eu pergunto, poxa vida, mas razão social, né? E eu ainda falo assim, vou doer o seu ouvido, fale razão de sociedade. Por que razão de sociedade? Porque a gente está tão acostumado a ouvir a palavrinha razão social, razão social, razão social, que a gente nem para pensar, não é? Eu acho que até hoje, não sei com quem que eu estava falando no telefone, até falei razão social pensando em contrato social e a pessoa entendeu. Vocês acreditam uma coisa como essa? Óbvio que não era um outro advogado, né? Não ia cometer uma gafe desse tamanho. Era uma pessoa mais simples. Mas quando a gente está pensando aqui em nome empresarial, na verdade, né? Quando eu gosto de fazer a coisa bem simplória e depois complicar, a gente só tem nomes de família e invenções aqui, palavras do direito. Estão lembrados? Nome de família a gente chama quando é lá no empresário individual, no MEI e na EIRELI, como é que chamava? Nome de família? No nome empresarial, como é que chamava? Eles já esqueceram? Nome empresarial utilizando sobrenome. Nome de família quando eu sou empresário individual, MEI e EIRELI. Hein? Se vocês que estão aqui não sabem, imagine os que estão matando aula. Firma, 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 firma individual, pelo amor de Deus. E quando nós estamos falando, foi uma gafe mesmo. Quando nós estamos falando em sociedades, quando a gente parte aqui do nome de família, a gente chama ou firma social, que eu já até expliquei isso aqui, ou razão social. O termo mais usual é razão social.
Então, todas as vezes que vocês se depararem com essa locução razão social, vocês têm que imaginarem que é o quê? Que nós estamos falando de um nome de família, aplicado ao direito societário, no nosso caso aqui da nossa aula de hoje, da sociedade limitada. E, ou, na verdade, se você não quiser utilizar o seu nome de família, você pode usar um nome que é a invenção aqui do direito empresarial. E a invenção de nome no direito empresarial a gente chama de denominação. Estão lembrados? Não, nome fantasia é como a empresa quer ficar conhecida no mercado, concordam? Aqui a gente está falando de nome empresarial. Nome empresarial é aquele, deixa eu ver, aqui eu não tenho um talão de cheque, mas eu tenho aqui um DARF, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o meu DARF aqui, ó. O DARF, o nome empresarial, é o nome que vem aqui embaixo, ó. Deixa eu ver, ó, no quem vai pagar. Hoje é muito tempo sem me ver, vocês perderam o ritmo, entendeu? Perderam o ritmo, muito tempo sem me ver, entendeu? O nome empresarial é isso sim. O nome empresarial é aquele nome que é o nome que vai estar no talão de cheque, na carteira de trabalho, que vai estar... É o nome da empresa. O nome fantasia, como as senhoritas, né, ficarem me provocando falando nome fantasia, é o nome como aquela empresa quer ficar conhecida no mercado. O exemplo aí da nossa faculdade, da onde eu trabalho e vocês estudam, é muito claro. No meu olerite é escrito Unimares, União Maringaense de Ensino Superior. Na porta ali que você entrava da faculdade, que estava escrito em cima, UniFCV. Esse é o nome fantasia, que, na verdade, no caso da UniFCV, é uma denominação, concorda? Porque Cidade Verde não é sobrenome de ninguém, pelo menos que eu saiba. E o nome, aqui no caso das sociedades limitadas, o nome deve ser acompanhado da expressão escrita ou por extenso, né, limitada, ou abreviado, como eles adoram chamar, o tal da LTDA, artigo 1158 do Código Civil. Prof, isso aí não cai na prova, né? Verdade. Não cai? Despenca, de tanto que vai ter na prova, né? Então, cuidado, anotem aí essa questão do nome da sociedade limitada, porque na prova aqui do nosso segundo bimestre a gente só vai ter sociedade limitada, sociedade anônima e comandita por ações. Então, quantas questões será que vai ter da sociedade limitada? Verdade? Bem isso, Lorena, bem isso. Não, mas estou brincando. Assistam a minha aula aqui que a coisa vai dar certo. Então, o nome empresarial aqui da sociedade limitada pode ser firma não, pode ser razão social ou denominação. Tentem se policiar para não escrever firma para mim, tá? Porque se escrever firma, para ser tecnicamente correto, você tem que colocar firma social. Como nós estamos no curso de Direito, eu tenho que corrigir vocês. Nos outros cursos lá, ADM, contábeis, marketing, nos outros cursos que eu dou aula, eu aceito firma como sendo igual à razão social. Aqui para vocês eu não posso aceitar porque você é futuro advogado, concorda? Imagina, vai se formar e vai ficar falando essas coisas? Não dá, né? Tem que falar certo. Capital social. Como é que funciona o capital social? Agora vai ficar boa a aula, hein? O capital, número 5. O capital social só pode ser formado por bens ou dinheiro, não se admitindo a contribuição em serviços. Então, cuidado, senhoritos, né? Que a pergunta do bimestre passado foi: posso constituir um capital social com mão de obra, né? Com prestação de serviço? E você podia, né? Se fosse lá no caso da sociedade simples, desde que a pessoa participasse ali de um percentual do capital, que estivesse ali trocando a sua força produtiva por esse percentual. Não dava para existir a antiga sociedade capital-indústria que o Código de 2002 revogou lá do nosso código anterior. Então, na sociedade limitada, o caboclo que tem aqui uma boa característica, que você queira ele como sócio, como prestador de serviço, não vai poder entrar. Não se admite a contribuição
em prestação de serviço. Por quê? Porque na sociedade limitada, nós estamos falando de uma sociedade que possui o quê? Eu nem falei isso hoje ainda, né? Que possui responsabilidade limitada. Então, quem estiver fazendo negócio com essa sociedade, ela, na verdade, a pessoa está correndo um risco. Está correndo um risco o quê? De não receber. Por que está correndo um risco de não receber? Porque a responsabilidade dos titulares ali, dos sócios, ela vai ser limitada à participação de cada um aí no capital social. Então vocês estão vendo que o legislador precisou trazer uma saída aqui jurídica, uma solução para essa questão aqui da responsabilidade. Então, o capital social é a garantia dos credores e a contribuição em serviço não teria como cumprir esse papel de garantia, concorda? Sabe por quê? Porque se você me deixar ingressar, né? Olha, se fosse possível, eu ingressar ali na UniFCV, na Unimares, né? Trocando minha aula por capital social, então tá bom, a gente quer muito o professor Juliano, ele é uma pessoa que dá uma aula muito boa, a gente quer ele aqui no nosso capital social. Então a gente vai dar para ele ali 2% e ele vai dar aula para nós aí ad eterno. Veja, se houver uma penhora ali em valores, em alguma coisa, como é que você vai penhorar esses meus 2% que é prestação de serviço? Entendeu? Não tem como. Neste caso não tem como. Lá na sociedade simples, na sociedade de nome coletivo, se você já esqueceu, eu te lembro. A responsabilidade é ilimitada. Então, o patrimônio pessoal acaba respondendo, né? Ainda que você possa exigir ali o benefício de ordem, que pouco vai mudar a história, né? Porque se a sociedade tivesse bens ou tivesse dinheiro, ela pagasse a conta, não sobrasse problema aqui para mim. Sou apenas sócio. Na sociedade limitada, não pode. Então, faça essa anotação aí no seu cadernão, porque com certeza isso aqui vai ser nicho de eu perguntar para vocês, concordam? Eu não tenho sombra de dúvidas que eu vou perguntar sobre isso. Fique sabendo, nossa, eu fique sabendo também, pode pôr um asterisco. A fim de proteger a integralidade do capital social, o Código Civil afirma que os sócios respondem solidariamente pela exata estimação dos bens conferidos pelo prazo de 5 anos. Artigo 1055. Não entendi nada, Juliano. Então, quer ver como é que você vai entender? Vou chamar aqui, deixa eu ver, nós estamos em 13 presentes. Eu vou convidar vocês para a gente montar uma sociedade limitada, mas eu vou dizer para vocês que eu não, né, vamos fazer de conta que a gente vai montar 50% do capital, vocês vão juntar aí, vocês têm o dinheiro. Vamos falar que a gente vai montar uma sociedade de um capital social de R$1 milhão e eu preciso arrumar 500 mil, que é minha parte, né? Tenho 50%. Mas eu não tenho dinheiro, né? Tô quebradão. Como eu não tenho dinheiro, eu vou dizer assim para vocês, olha, eu só posso participar dessa sociedade se eu puder integralizar o meu capital social por meio de um imóvel. Eu tenho lá um apartamento, lá um apartamentinho onde foi meu primeiro imóvel, que eu comprei depois quando eu virei advogado, né? É um apartamentinho lá de 2 quartos na Zona 7. Então ele tá lá ainda na minha declaração de imposto de renda. Deve valer uns, sei lá, esses dias eu andei até perguntando para Lelo, falou que vale uns 180 mil, daí para menos, né? Em razão da dificuldade financeira que as coisas hoje estão. Vejam, se eu avaliar esse apartamento em 500 mil, ele vale 180, né? Olhe lá se vai vender por 180, né? Mas eu avalio ele em 500 mil e coloco ali como integralização de cotas com 500 mil e vocês, senhoritos, concordam com essa avaliação de 500 mil. O artigo 1055 está dizendo o seguinte para vocês. Então tá, o seu Juliano e seus sócios do seu Juliano, né? Aqui tem uma dívida em torno de R$1 milhão e agora a gente quer fazer penhora de cotas. Nós queremos pegar aqui os bens da sociedade. Os 500 mil aí dos alunos, digamos que estivessem em espécie, tá, solúvel, né? Tá ali, é solvente, né? E o imóvel, o seu Juliano, que o senhor colocou aqui, eles assinaram embaixo que valia 500 mil, na verdade só vale 180. Veja, não é uma desvalorização, é uma avaliação, é uma supervalorização de uma coisa. Já vi muito isso no direito. O que acontece? Vale 180, isso aqui entrou por 500, então essa diferença de 320, né, se eu não estou errado aqui na matemática, nós vamos colocar os bonitões aí que assinaram junto como devedores solidários. E se vocês não esqueceram ainda, eu já disse, quando você quiser desejar o mal para alguém juridicamente, você deseja que ela seja o quê? Devedora solidária, né? Não tem nada pior para você desejar para uma pessoa aqui no direito empresarial do que desejar para ela que ela seja devedora solidária. Estão lembrados dessa conversa ou já dormiram aí? Eles nem respondem, foram jantar.
E ninguém nem pergunta nada, sabe? Aquela coisa que os alunos combinam, nem pergunta para ele que assim ele termina a aula mais cedo. Olha, acho que não lembro de ter terminado a aula mais cedo em nenhum dia, hein? Mas hoje, quem sabe, né? Sempre tem a primeira vez. Não dá tempo de pensar na pergunta, mas eu volto ela então. Se o problema é a pergunta, o tempo, oxe, entendeu? Claro que eu volto. Volto aqui. Entenderam o raciocínio ali sobre o super avaliação? Se vocês concordaram com a avaliação do meu imóvel, de em vez de ser 180, ser 500 mil, e agora os credores descobriram que isso aqui é uma supervalorização, vocês vão se tornar devedores solitários. Vão ficar devendo junto comigo os 320. Quer coisa pior na vida do que você ter isso? Exatamente, Lorena. Tá vendo por que a gente precisa ser honesto quando a gente vai aceitar a integralização de cotas por meio de bens? Juliano, se estivesse atuando num caso como esse, eu ia querer fazer avaliação para menos. Por que para menos? Para não correr risco. Eu não quero que o meu cliente seja solidário de ninguém, concorda? Então, assim, vou dizer uma coisa para vocês, que isso é sério. Normalmente, quando a pessoa senta lá na minha mesa, que eu coloco todas as possibilidades, eu não estou brincando. É que esse ano teve Covid, então né, também tive pouca consulta, né? É assim, vendi pouca consulta para os outros, mas se pegar o ano anterior, o ano de 2019, eu devo ter vendido umas. De importante aqui dessa área, eu devo ter vendido umas 10 consultas ao ano, né? Uma por mês, vamos fazer uma média dessa, né? E eu vou te falar uma coisa, acho que das 10 consultas que eu cobrei e expliquei para a pessoa, eu acho que ninguém mais fez o negócio. Ah, por quê? Porque como advogado você tem que pontuar as coisas negativas, concorda? Se você for pontuar as positivas, não precisa de mim. Qualquer um elogia, concorda? Então, isso é bem importante a gente ter esse raciocínio jurídico. E para a gente ir embora daqui a pouco, a gente já está em casa, então vamos seguir até as 9. Tô brincando, senão depois fica muito pesado a aula. Cotas é nosso último item da aula. Se você já não dormiu, lembrando do meu segundo slide, eu fiz a bibliografia, o ementário da aula, né? E disse que o último item a gente vai falar sobre as cotas. Eu tenho 17 minutos, vai dar tranquilamente. Então, ao contribuírem para o capital social, os sócios transferem dinheiro ou os bens da sociedade e adquirem em contrapartida o que? Cotas para participação. Então, quando você coloca o seu rico dinheirinho em uma sociedade, ou quando você coloca um imóvel, como eu estava querendo colocar o meu apartamento ali da Zona 7 com vocês, o que a gente adquire, o que eu vou ter na contrapartida? Eu vou ter cotas, eu vou ser um sócio dessa sociedade limitada. E agora a gente vai ver ali algumas características dessas cotas, né? Olha lá o item 6.1. Então, inicialmente, há muito tempo, eu não estou colocando uma data exata, mas ali há muito tempo, óbvio que depois do surgimento da sociedade limitada, imaginou-se que essa sociedade ela fosse uma cota única. Como uma cota única? Fosse uma cota que você fosse fazendo com que os sócios fossem divisores, né, condôminos dessa cota. Não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Imaginem vocês, nesse meu exemplo que eu acabei de dar para vocês, que eu fiz sociedade com vocês deveriam mear os 50% entre vocês, acho que tem 12 alunos, e eu ficaria com os outros 50%. Vocês já pensaram que confusão na hora de tiver uma sucessão legal ali, por exemplo? Nossa, como é que vai fazer essa sucessão se é uma cota só? Entende? É como se fosse uma pizza e todo mundo estivesse ali querendo tirar um pedaço. Não deu certo. Não deu certo. Atualmente, o que tem sido usual, o que a gente recomenda aqui para a sociedade limitada? Atualmente, essas cotas a gente faz um fracionamento em cotas em valores menores. Normalmente a gente faz uma equivalência, uma cota igual a R$1 para ficar fácil, concorda? Então uma sociedade limitada que tenha 100 mil reais de capital social, ela tem 100 mil cotas que serão distribuídas aí de acordo com a participação igualitária que eu digo assim, de acordo com aquilo que você entrou. Se você entrou com R$1.000, você vai ter 1.000 cotas. Se você entrou com 50 mil reais, você vai ter 50 mil cotas. De forma hipotética, eu acho que hoje ainda vocês estão muito descalços, muito crianças para falar sobre isso, mas existe a possibilidade da gente ter cotas, normalmente são cotas iguais, todo mundo tem uma cota igual a R$1, mas existe a possibilidade de ter cotas diferentes.
Não é o momento que eu quero discutir isso aqui agora, porque eu acho que vocês ainda, né, precisam de um tempo para amadurecer toda essa minha conversa de hoje. Vou ver se na aula que vem eu consigo fazer um gancho e discutir, mostrar aqui algumas situações de cotas diferentes, cotas desiguais. Então, eu falei que normalmente faz cota de R$1. Imaginem vocês uma sociedade que tenha cotas de R$1 e cotas de R$5. É mais ou menos essa a exemplificação. Então, a gente teria cotas de valores diferentes, então fecharia ali o 100%. Hoje nós vamos ficar apenas na hipótese. Cessão das cotas. Como é que funciona a cessão das cotas? Ao subscrever uma cota do capital social, o sócio adquirente, aquele que está comprando, ele adquire o quê? Um direito pessoal de ser sócio e ter o quê? Direitos patrimoniais consistentes na participação dos lucros e no acervo social, no caso de liquidação. Então, o acervo social são aqueles bens que são de propriedade da sociedade, que no caso aí de uma liquidação, no caso do encerramento, é direito meu que coloquei dinheiro aqui, me tornei sócio de vocês, sim, pegar, né, se eu tivesse aqui 50% de cotas, pegar 50% do acervo dessa sociedade. Tudo avaliado, tudo feito às claras. Representando direitos, as cotas podem ser cedidas a outras pessoas a título oneroso ou a título gratuito. Né? A cota é minha, eu faço com ela o que eu quiser, desde que o contrato social permita o ingresso de outras pessoas. Discute-se, então, se tal cessão é livre ou se depende da concordância dos outros sócios. Você vai dizer, mas é sociedade capital, sociedade de pessoas. Espera lá que o Código Civil precisou trazer uma solução para isso, né, para quando os sócios não trataram isso de forma expressa. Se tratou de forma expressa, não tem discussão, está escrito. Não tratou, o Código Civil precisou tratar. Então, o Código Civil mantém a possibilidade dos sócios disporem sobre a livre cessão ou não das cotas. Então, isso aí você pode convencionar no seu capital, no seu contrato de sociedade. No silêncio, então, seu advogado não era bom, não teve aula com o professor Juliano, ele não sabia. A cessão das cotas a quem é sócio pode ocorrer livremente. Então, se o contrato social não faz nenhuma vedação, entre os sócios eu posso vender. Artigo 1057 do Código Civil. Será que é importante anotar esse artigo? Claro que é importante anotar esse artigo. Por favor, façam as vezes da casa. Anotem esse artigo. 1057. Se não há proibição no contrato social, vocês estão vendo por que precisa estudar empresarial? Vai você lá montar um contrato social para você ver, faz o Ctrl+C, Ctrl+V da internet para você ver o quanto você vai ter de problema se você me pegar do outro lado como advogado. Você não, mas opa, não falou disso, não falou daquilo, não falou da questão aqui da livre cessão. Está na lei, gente, está no Código Civil. Não precisa muita coisa, só precisa aqui conversar comigo, fazer uma leitura numa doutrina, Marlon Tomazetti de preferência, e raciocinar um pouquinho. Isso aqui é para sua vida, meu Deus, que advogado que é esse? Pode ocorrer a cessão livre a terceiros estranhos ao quadro societário? Então, a gente viu que para os membros da mesma sociedade, se o contrato não proíbe, eu posso fazer essa cessão. E para terceiros, se o contrato é omisso? O Código Civil na OMI traz... Desculpa. O Código Civil traz algumas questões aqui, ó. Se o contrato for omisso, no que diz respeito à cessão de cotas a terceiros, ela pode ser feita desde que não haja oposição. Então, não tem gente dizendo que não, que sejam a totalidade de 25% ou 1/4 do capital social. Então, se você tiver 25% ou 1/4 do capital social dizendo que não é para fazer cessão a terceiros, não poderia, se o contrato social for omisso. Em outros termos, sabe aquela coisa que, né, em outro linguajar, a cessão das cotas a terceiros fica condicionada à aprovação expressa ou tácita do sócio que representem 3/4 do capital social. Também que a conta é a mesma. Ou aprova por 3/4 ou nega por 25%. Mas se tudo isso acontecer vai dar empate. Não vai dar empate, fique tranquilo. Isso não vai acontecer. Penhora de cotas, né? Pra gente ir embora daqui a alguns minutinhos, 10 minutos. Penhora de cotas. É possível diante da proibição legal. A lei não fala nada. Fala? Não fala. Né? Nesse caso, eventual arrematante pode ingressar livremente na sociedade. Pera lá, depende, né? Havendo restrições à livre cessão. Agora nós vamos falar de quando tem restrição, né? Deve-se garantir à sociedade o direito de remir a execução e aos demais sócios a preferência na aquisição de cotas. O que é remir a execução?
na nossa sociedade aqui, minha e de vocês, digamos que eu fosse o devedor. São dívidas pessoais. E vieram aqui e fizeram penhora nos 50% aqui das minhas cotas. Só que vocês foram inteligentes e colocaram uma cláusula no contrato social dizendo que não é possível a cessão de cotas. Se fizeram penhora, eles não vão poder ingressar aqui nessa sociedade, concordam, gente? Seria um ingresso de forma derivada. Não é possível se existe a proibição, se existe, nós pactuamos outra coisa. Quando isso acontece, o que o direito fala? Possibilitem aos demais sócios fazer a remissão. O que é remissão? Pagamento. Vamos pagar a dívida do Juliano. Ou, não querem pagar a dívida do Juliano, mas nós queremos comprar as cotas deles. Então, nós vamos comprar as cotas dele e entregar o dinheiro ali para o credor, para quem esteja penhorando. Então, veja que a lei ela é certa, ela é lícita, havendo restrição ao ingresso de sócios, né? Como ocorre lá na sociedade simples, na sociedade não coletiva. Então, lembrados? Aplica-se o artigo 861, que é aquele, né, que traz aqueles requisitos. Inciso 1, balanço especial. Inciso 2, ofereça as cotas aos outros sócios. Inciso 3, não havendo o interesse da aquisição pelos outros sócios, nós vamos fazer o quê? Nós vamos liquidar essas cotas, nós vamos vender essas cotas, nós vamos diminuir o capital social, não sei, mas nós vamos resolver, porque o terceiro não vai entrar aqui na sociedade. Estão lembrados? E daí, para a gente realmente encerrar, acredito que esse é o último slide, que acho que é o de número 21, se eu estou enxergando bem. Aqui eu trago 3 recomendações aos senhoritos. Deve-se, em primeiro lugar, tentar garantir os demais sócios direitos de preferência. É justo, concorda? Então, né, se não tem como, eu vou tentar garantir que os meus sócios comprem aqui as cotas que o Juliano é devedor. E não sendo exercido o direito de preferência pelo sócio, a própria sociedade, se a sociedade tiver caixa, por que não? É possível ela adquirir essas cotas e manter ela em tesouraria. Prof, mas isso aí é característica de SA. E daí, gente, não tem problema a nossa sociedade limitada ter característica de SA. Concorda? A gente pode colocar de forma expressa lá no contrato, ou a gente pode identificar como acontece aqui. Terceira recomendação. A sociedade não tem dinheiro ou ela não quer comprar essas cotas para deixar em tesouraria. Deve-se promover a liquidação das cotas penhoradas, excluindo-se de pleno direito o sócio e o pagamento de sua apuração de haveres mediante em juízo. Então, o seu Juliano, que não tem condições de pagar as dívidas pessoais, os sócios não quiseram comprar as cotas dele, a sociedade também não quis comprar, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos liquidar, gente, nós vamos vender. Ah, mas as cotas dele valiam 500 mil. Então, valia, né? Mas ninguém quer pagar 500 mil. A gente encontrou alguém que pague 200 mil reais. Nós vamos vender os 500 pelos 200 e nós vamos depositar em juízo os 200 mil e o juiz vai decidir como é que ele vai fazer essa distribuição aí nas dívidas do Juliano, que é devedor. Eu acho que era o último slide. Era mesmo. Né? Já dei essa aula hoje, já conheci os slides. Combinado? Por isso, ó, tá vendo? 54 minutos de conversa. Por isso que eu não dividi a sociedade limitada em parte 1 e parte 2, porque eu tinha certeza que não dá pra gente conversar mais do que a gente conversou hoje, que já é bastante informação pro senhorita e a senhorita maturar aí na sua cabeça até a semana que vem. Combinado? Se está tudo combinado, né, eu vou me despedindo, vou encerrando por aqui. Um bom resto de semana para vocês. Não se percam aqui de mim, que nós já estamos no final. Eu andei contando, acho que a gente tem menos de 5 aulas até a nossa prova, né? Terminem bonitinho aqui comigo. É importante para a vida de vocês, independente da carreira que vão seguir aqui dentro do direito, né? Se mantenham aí, eu vou falar, se mantenham em isolamento. Nem tem mais isolamento, né? Já nós vamos voltar até no presencial, mas tá bom. Sem gracinha, Juliano. Vamos encerrando por aqui. Quarta-feira a gente se vê novamente. Bom final de semana, né? Eu também acho, Naomi. Eu também acho. E até a semana que vem. Deixa eu pôr um dance não, é um Alok aqui pra vocês, né? Que eu estou com essa música na cabeça.